שלום לכולם. Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat, 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 Shabbat shalom. Am Israel, Am Israel, Am Israel, hi. 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 Oh Davinu, hi. Oh Davinu, hi. Oh Davinu, oh Davinu, oh Davinu, hi. Oh Davinu, hi. Oh Davinu, hi. Oh Davinu, oh Davinu, oh Davinu, hi. Zahor et Yom HaShabbat e Lekadeshou. Lembre-te do dia de Shabbat para santificá-lo. Baruch Shem Kevot Maluto Leolam Vaed. Bendito seja seu glorioso nome, seu reino é para todos sempre. Shabbat Shalom Lekulam, Shabbat Shalom para todos. Shabbat Shalom Haverim, Shabbat Shalom amigos. Que bom estarmos em dia de Shabbat, mais uma vez, celebrando esse maravilhoso dia, o dia em que a nossa alma se eleva de uma forma tão incrível na presença do Eterno, e termos a oportunidade de poder descansar nesse maravilhoso dia, que é o significado da palavra Shabbat, descanso. Ok, então quero desde já agradecer a sua participação, meu querido irmão, minha querida irmã, você que está conosco, quem sabe aqui já há um bom tempo, né? De longa caminhada. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui no nosso canal. Estamos aqui juntos, reunidos, para celebrarmos esse maravilhoso dia, juntamente com todos os professores que fazem parte desse maravilhoso canal aqui, produzindo e transmitindo com todo amor estes estudos que são feitos de coração para a sua vida, para a nossa vida, tá bom? Quero também agradecer a você, meu querido irmão, que nos visita aqui, quem sabe pela primeira vez. Pode ser você está há pouco tempo, né? Uma semana, um mês, eu não sei quanto tempo você já nos acompanha. E eu cumprimento você com Shabbat Shalom para você e toda a sua família. Tudo bem? Agradeço as orações, tanto ao grupo de professores quanto a todas as pessoas em Teshuvah, em todas as partes do mundo. Pessoas que talvez você nem conheça, meu irmão. E que nas suas orações ao Eterno você apresenta, obviamente não citando o nome delas, porque você não sabe, mas citando os nossos irmãos de forma geral, em Teshuvah, espalhados em todos os pontos da terra. Que bom, né? Ok, você que nos acompanha desde o estudo realizado ontem à noite, hoje pela manhã, estamos agora no momento de conclusão do estudo, que é o estudo da tarde, da Parashat Pekudei. A gente vai ver já já detalhes disso que o Eterno colocou em nosso coração para compartilhar com você, meu irmão, minha irmã, nesse maravilhoso dia, e aprendermos algo mais a respeito da palavra do Eterno, para então colocarmos em prática em nossa vida, no nosso dia a dia, tá certo? Antes de iniciarmos, eu lembro que teve um irmão, né, que comentou no estudo foi do Kabbalat Shabbat, do recebimento do Shabbat, perguntando sobre o link do curso gratuito. Eu acredito que é o curso de hebraico, né? Então quem puder, para ajudar o irmão, coloca aí o link, porque talvez o irmão não conhece o canal, né? Tem uma playlist de estudos de hebraico. Às vezes a pessoa não consegue, não conhece, né? Não tem a habilidade de poder ir lá ver. Então depois coloca aí, e aí, depois de Shabbat, você vê tranquilo. E se delicia com o curso de hebraico, tá? Que mais uma vez, a gente sempre cita, gratuito, tá certo? Todos os estudos aqui são gratuitos, a gente não cobra por nada, tá certo? Ok, então,
Eu acredito que o seu coração já está aberto para a palavra do Eterno. Então vamos nos deter nisso, que o nosso foco da nossa atenção seja a palavra do Eterno para os nossos corações. Bom? Então, estamos estudando a Parashat de número 23, Parashat Pekudei, tá certo? Que se refere aos registros ou às contas de todos os materiais que foram utilizados para a construção do Mishkan, o tabernáculo. E dessa forma a gente percebe, como já citamos, a humildade de Moisés, ao prestar conta com o povo que contribuiu, fez a Terumá, mesmo o Eterno não dizendo para ele que ele deveria fazer isso. Mas Moshe toma essa iniciativa de prestar contas, nos mostrando, nos dando a lição da humildade, tá certo? Ok, então vamos ao primeiro texto desse estudo da tarde. Prepare a sua água aí também, né, que você vai precisar. Não fique sem tomar água. Bem, vamos começar no estudo desse momento a partir do capítulo 40, verso 1, que diz: Vaidaber Adonai el Moshe lemor, e falou o Eterno para Moshe, dizendo. Então olha só o que o Eterno disse para Moshe. Beyon HaChodesh Harishom Be'echad LaChodesh Takim et Mishkam Ohel Moed. No primeiro dia do primeiro mês, você deverá levantar o tabernáculo, a tenda do encontro. Então, o povo contribuiu com Moshe, com os seus materiais que foram conforme a lista do Eterno do que se precisava para fazer isso. E agora já está tudo acabado, né? Tudo feito, mas ainda, olha só, e aí vai trazer já à tona o tema do nosso estudo, né? que se refere à importância do posicionamento dos itens do Mishkan. Então, o ato de levantar o Mishkan não é simplesmente colocar as peças uma sobre as outras de qualquer jeito, conforme Moshe talvez poderia achar que deveria ficar. Até isso, olha só. A humildade de Moshe na obediência ao Eterno. Então, o Eterno vai começar a dar para Moshe, repassar isso para aqueles que estavam mais próximos ali do auxílio na construção do Mishkan, vai dar instruções a respeito de qual o posicionamento, qual o lugar de cada item do Mishkan. E isso é uma grande lição para todos nós. Vamos ver isso ao longo do estudo, tá? Então fique atento, prepare aí, se você anota alguma coisa, prepare aí o seu caderninho, né? A sua agenda, para você anotar isso direitinho, tá? Então, primeira coisa, para que esse Mishkan, o tabernáculo, esteja de pé, é preciso disposição em querer levantar. Tá? Está em pleno funcionamento. Tá certo? Interessante isso. Eu coloquei aqui duas ilustrações, mostrando aqui uma pessoa numa torre, olha só, em pé, obviamente, olhando aqui ao horizonte, certo? Então, sugere alguém de prontidão, que está de pé, que está levantado. Olha que interessante. E aí nós temos aqui a palavra, eu marquei em azul, a palavra takim. Takim, que quer dizer levantar, né? Takim é uma flexão da palavra kum, que é estar de pé, levantar. Né? Então, olha só o que a gente vai fazer. Nós temos aqui os valores numéricos que pertencem a cada uma das letras que constituem a expressão takim, que quer dizer levantar. Somando todos esses valores, nós vamos ter o valor de 550. Tá? É o valor numérico da expressão takim. Se nós somarmos todos esses dígitos que constituem o número 550 a um único dígito,
certo? No caso aqui, ó, 5 mais 5 mais 0 vai dar 10. O 0 é nulo. Então, 1 mais 0, 1. Tudo bem? Olha que interessante. Por quê? 550 é justamente o valor numérico da palavra Shimri, que quer dizer vigilante. 550, 550. Quando você encontra isso, e só tem no hebraico, tá? Inclusive, o meu querido irmão que perguntou, né, do link do curso, tá aí, irmão? Você vai encontrar lá um dos módulos no curso, repito, totalmente gratuito, que tem justamente essa parte dos valores numéricos, tá? Que é a chamada gemátria. E aí, quando nós temos esse momento de valor numérico de uma palavra com outro, significa que existe uma relação de concordância de significado entre elas. E aí você começa a perceber como o Eterno ele vai passando as suas instruções e como as instruções se conectam umas às outras, certo? Os significados entre elas. Então significa que levantar o Mishkan, levantar o tabernáculo, significa estar vigilante. Vigilante. Aí voltando aqui para a ilustração, por isso que aqui esse personagem, essa pessoa, está aqui de pé, em uma fortaleza, vigilante, olhando o que está à sua frente. Entendeu? Então, é isso que esse slide traz para a gente como lição, que envolve aí os versos 1 e 2 do capítulo 40 de Shemot, Êxodo. Tá? Então, é interessante a gente observar o seguinte. Então, essa vigilância do Mishkan, tá? Olha aí. Lembrando que o Mishkan é você e eu, meu irmão, tá? Você é o Mishkan em que o Eterno quer habitar. É você. Eu, cada um de nós somos um Mishkan. Que comparando, assim como o Mishkan, certo? No deserto, que caminhava em estágios, tinha suas paradas, conforme o Eterno dava as instruções para parar num determinado local. Ali aprendia-se as lições referentes a tudo que acontecia ali. Então o Mishkan, ele tem que caminhar nos estágios, tá certo? Da mesma forma, você e eu, meu irmão, nós, cada um de nós, caminhamos em estágios, em particular, são 42 estágios, 42 paradas, 42 lições e suas sublições, né? Porque tem tópicos e subtópicos ali envolvidos nas lições, a caminho de Canaã, né? Como talvez quem está chegando conhece. Então, se quisermos chegar em Canaã, temos que passar pelos 42 estágios, 42 paradas para chegar lá. E então, só então esse Mishkan vai poder desfrutar do que aguarda na Canaã. Tudo bem? O Olam Rabá, contextualizando para todos, né? O Olam Rabá, o mundo vindouro. Tá certo? Então vamos lá. Esse Mishkan de pé, vigilante, pronto, deve estar vigilante com muitas coisas. Dentre elas, aí eu trago aqui como exemplo a nossa alimentação, que o Eterno nos ensina, certo? Temos aí em uma das porções da Parashat Shemini, que trata justamente da alimentação apropriada. É um exemplo que eu estou trazendo de vigilância, tá? Quando se fala em vigilância, então existem vários aspectos, existem várias nuances disso. E estamos trazendo esse aqui, por exemplo. Então está aqui você, olha só, com o seu pratinho, um dos melhores momentos do dia, a hora da refeição. E aí, meu irmão, tá vendo aqui várias travessas ou vasilhas, eu não sei como é que se chama, né? Bandejas, aí. E você vai se servir no restaurante e você vai observar nas iguarias que estão ali sobre a mesa, né, nas opções para você se servir, o que é e o que não é apropriado para você colocar dentro de você em termos de matéria. Em termos de matéria, eu me refiro ao alimento, entendeu? Por quê? Estejamos vigilantes quanto a isso, porque o Eterno já deu instruções sobre
o que é alimento e o que não é alimento, tá? Eles são, inclusive, a alimentação apropriada, estão dentro da classificação de instruções do Eterno, chamados Hukim. Hukim são os seus estatutos. E estatuto não se questiona. O Eterno deu a ordem, pronto e acabou. Entendeu? É assim. Então, veja lá o que está diante de você na hora que você for, né, se servir, se é que a sua refeição diária passa por isso, ou em algum momento, durante a semana, ao longo da sua vida, você está diante ali de um self-service, vamos imaginar, e aí, meu irmão, olho vivo, hein? E falando na questão da alimentação apropriada, na alimentação kasher, veja bem o que eu vou dizer. Como o Eterno já ensinou essa lição, e nós estudamos, inclusive, ela ao longo de cada ciclo, a gente aprende cada lição. Você não precisa, preste bem atenção, você não precisa necessariamente ficar pedindo para alguém que está acompanhando você para verificar o que é e o que não é apropriado, entendeu? Porque a lição do que é apropriado e do que não é, o Eterno já ensinou. Então, se você já aprendeu essa lição, é hora de colocar em prática. Não fique perguntando, oh, puxa, mas se eu tivesse aqui o irmão, né, que dá o estudo, que fala sobre isso, eu já estudei essa porção, eu já estudei. Mas seria bom se ele estivesse aqui para me dizer o que é e o que não é alimento, conforme as instruções do Eterno, conforme a Torá. Não necessariamente, meu irmão. Não pense assim, não. Se você já estudou esse assunto, né, então coloque em prática. Oh, vai esperar, né, vou esperar aqui o fulano para ver para mim. A não ser, claro, que você esteja ali bem no início, ainda nem estudou essa lição, né, da alimentação apropriada. Tudo bem, você vai precisar da ajuda de alguém para verificar para você. Mas, meu irmão, você já tem 1, 2, 3 ciclos e ainda precisa que alguém veja para você se é ou se não é apropriado? Você está entendendo a questão da seriedade, do compromisso com você mesmo e com o Eterno, é claro? Então, meu irmão, se for peixe, tem que ter escama e barbatana, entendeu? As nadadeiras tem que ter escama. Não tem, então não é alimentação apropriada para o nosso corpo, entendeu? Para o ser humano. Então por que existe lá o peixe sem escama? Para manutenção da estrutura do bioma do meio, para que a manutenção das águas daquela região sejam feitas a cada instante, com a presença desses animais. É necessário que eles estejam lá. Agora, em se tratando de alimentação, não serve para nós humanos, entendeu? Então o Eterno fez cada coisa no seu devido lugar. E aqui eu já pontuo uma coisa que a gente que traz à tona o nosso tema, tá? Meu irmão, esse Mishkan, que é você, precisa funcionar da maneira como o Eterno trouxe ele para funcionar, entendeu? Então, em relação à alimentação, ele já deu a lição, tá, meu irmão? Então, não precisa você ficar desesperado se você já estudou essa lição, tá bom? A cada ciclo nós vemos mais detalhes disso, o Eterno vai abrindo a nossa compreensão, a gente vai estudando, vai praticando, certo? E a etapa final do aprendizado, gente, é a prática. Você precisa praticar. Foi ao supermercado, pegue a embalagem e verifique do que é feito aquilo lá, entendeu? Até onde você conhece, até onde você sabe, coloque isso em prática. Lembra do que nós falamos no estudo anterior do Kabbalat Shabbat? Entende? Quando falou sobre a parábola dos talentos. Então, se você não pode enterrar aquilo que você já conhece, já estudou. Você não pode inutilizar esse conhecimento que o Eterno já presenteou você com essa compreensão. Repetindo, se você já estudou sobre alimentação apropriada, coloque em prática, meu irmão, tá? Seja vigilante com aquilo que você coloca para dentro de você. Vigilância, tá? Eu não sei, talvez você veio de algum local
para o caminho de Teshuvá, talvez lá, quando se falava em vigilância, falava-se de outra coisa, né? Não sei o que falava. Mas em Teshuvá, em relação às instruções do Eterno, está aqui uma das coisas. Então, veja só quantos pontos a gente poderia abordar aqui a respeito da vigilância daquele que caminha em Teshuvá, tá? Então, os itens desse Mishkan, que é você, que é eu, os itens que estão dentro dele, precisam estar em seus devidos lugares, tá? Vamos ver mais detalhes a respeito disso. Bem, além da alimentação kasher, de forma geral agora, aonde quer que nós formos, meus queridos irmãos, aonde quer que nós formos, aqui é uma multidão, né, caminhando para cá, para lá, cada um indo em direção a um rumo, lá onde você estiver, seja vigilante, sejamos todos vigilantes, aonde vamos, o que fazemos, o que falamos, o que ouvimos, pensemos 2 vezes antes de falar, certo? Então, lembre-se também, existem porções que falam sobre quando o Eterno instrui Moshe a estabelecer juízes, né? Somos juízes desse Mishkan, que somos você e eu, entendeu? Então, julgue aquilo que é correto dizer, aquilo que não é bom você dizer, o que é apropriado você falar, entendeu? Então, todas essas lições são para cada um de nós. Nós estamos aqui estudando a respeito de uma estrutura inanimada, imaterial, né? A madeira do Mishkan, ou, por exemplo, as cortinas, e simplesmente isso por isso. Não, isso tem uma conexão com cada um de nós, tá? Com a nossa vida em relação ao Eterno, o caminho em Teshuvá. Verso 3. Vesamta sham et arom haidut vesakota al haarom et haparochet. Coloque nele, no caso no Mishkan, no tabernáculo, a arca do testemunho. Aqui, ó, tá vendo a arca do testemunho na ilustração? E oculte a arca com a cortina. Vamos dar uma atenção especial aqui para esse ocultar, tá bom? Por favor, não pense, não vai pensar que esse oculte aqui tá falando de o oculto, não sei de onde. Calma. Vesakotá, tá certo? Bem, o que quer dizer isso, né? Aqui em vermelho, eu coloquei para dar um destaque. Bem, ocultar aqui tem um sentido de guardar, ocultar a arca, onde dentro dela está o testemunho, que se refere às 2 tábuas em que o Eterno gravou, escreveu com sua própria mão os 10 pronunciamentos que ele fez no Sinai, tá? Então, ocultar é guardar a arca da aliança dentro de você. Significa cercar, proteger, cobrir. Olha que interessante, né? Como assim eu devo guardar, cercar, ocultar, proteger da melhor maneira possível essa arca que está no local mais sagrado do Mishkan? O que é isso? Bem, ora, sabendo que dentro da arca está, como eu acabei de citar, né? Estão as palavras escritas em pedras, gravadas pelo próprio Eterno. Então significa, contextualizando para a nossa vida, significa que é importante nós, como um Mishkan do Eterno, guardarmos, protegermos, ocultar no sentido de guardar, não ocultar no sentido de esconder de todo mundo, não. Mas é a proteção proporcionada às palavras do Eterno que estão dentro do nosso coração, no mais profundo ser de cada um de nós. Tá? É o local mais sagrado dentro do Mishkan, que é o santo dos santos, Kedosh Kedoshim, tá? Isto é, em outras palavras, pode ser que o Mishkan lá fora, né,
ele vai pegar sol, vai pegar chuva, vai ter toda uma situação do ambiente externo. Contudo, faça sol, faça chuva, as palavras do Eterno estão ali, inabaláveis, dentro do Mishkan, no local mais sagrado dele. Trazendo para nós exatamente isso, que as palavras do Eterno estejam dentro do nosso coração, no local mais especial em que há nesse Mishkan que é você, meu irmão. De forma que essas palavras dentro de você, as palavras do Eterno, sejam inabaláveis, que elas não sofram nenhuma dúvida da sua parte, meu irmão. Que você, que eu, que nenhum de nós duvide se realmente Shabat é para ser obedecido. Que nenhum de nós duvide se honrar pai e mãe até hoje é para fazer isso. Aí você dirá, lógico, irmão. Mas você está dizendo lógico. Mas tem pessoas que não acham que isso é lógico. Entendeu? Tem lá suas dúvidas. Que preferem ouvir as religiões do que ouvir o próprio Eterno. Entendeu? Tem esse momento na vida de cada um de nós, tá? Onde o caminho da vida bifurca. E a pessoa vai ter que escolher ouvir as religiões ou ouvir ao Eterno. O Eterno, ele coloca diante de nós todos os dias bênção e maldição. E nos dá a dica: escolham a bênção, escolham a vida para que vivam. E a vida é a obediência às suas instruções, à sua palavra. Entendeu? Então, voltando aqui, que as palavras do Eterno estejam guardadas no fundo do nosso coração, protegidas, entendeu? No local mais especial. Por isso, você vai perceber o Eterno dizendo para Moshe colocar uma cortina separando ela, porque não é qualquer coisa que vai acessar lá, entendeu? O próprio Cohen Hagadol, o sumo sacerdote, ele não devia ir lá por acaso. Existiam momentos específicos, não era de qualquer jeito. Eu quero ir ver, eu estou na curiosidade de ver de novo, sabe? De qualquer jeito, de qualquer maneira. Não, calma. É um local muito especial. Você está entendendo aí o que o Eterno está destacando? A importância de guardar, de proteger, como já dizia o salmista, né? Guardo as tuas palavras no coração para não pecar contra ti. Guardar, proteger. Entendeu? Interessante a gente observar tudo isso com calma, com cuidado. E aí, o Eterno disse para Moshe, também, agora no verso 4. Vereveta et ha-shulcham. Traga a mesa, olha só, ve'arachta e arrume-a, et arco, verevta et hamenorá, ve'haleta et nerotea. Traga a mesa e arrume-a. Vamos já falar desse parênteses aqui. Traga a menorá e acenda suas lâmpadas. Separamos um slide aqui para menorá, tá? Já. É o mesmo texto. Só vai mudar aqui a ilustração aqui. Vamos lá. O Eterno disse para Moshe trazer a mesa. Foi confeccionada, né? Olha aí, Betzalel, Roliav, participaram dessa construção juntamente com outras pessoas, né? O Eterno, interessante, cita o nome deles. O Eterno os capacitou para fazer tudo o que fizeram. Então, é sobre a mesa, olha só, que já estava ali com os varais para o transporte quando Mishkan fosse conduzido ao longo do deserto. Quando ele diz para Moshe trazer a mesa, aí olha só a palavra, eu marquei em azul aqui, né? Está flexionado. Ve'arachta. E arrume-a.
Arrumar aqui, essa expressão, ela traz a ideia de organizar, pôr no lugar. Olha só. Então o Eterno vai dizer qual o posicionamento, em que ambiente no interior do Mishkan deve ficar essa mesa. Tá? Obviamente, como já mostra aqui, né, na ilustração, ficava sobre ela os pães da propiciação, sinalizando ou simbolizando o alimento que é a palavra do Eterno para as nossas vidas. Esse é o verdadeiro alimento para o ser humano, a palavra do Eterno. E aquele que dela se alimenta, é nutrido todos os dias, ele consegue ficar de pé, consegue ficar vigilante, consegue estar a postos, observando do que se aproxima, os perigos que estão ali à volta, sabe tomar decisões no momento certo porque está bem nutrido, está bem alimentado, entendeu? Então, quanto mais nos alimentamos da palavra do Eterno, mais estamos prontos para o que aparecer diante de nós. Então, meu irmão, que a nossa alimentação, no sentido de se alimentar da palavra do Eterno, seja algo constante, tá? Não deixe faltar isso. Que amemos em todos os momentos estudar a palavra do Eterno e praticá-la em nosso viver, em nosso dia a dia, tá bom? Então, mais uma vez, a mesa não poderia ficar de qualquer jeito, deveria ficar arrumada, organizada, no lugar em que o Eterno deu para Moshe colocá-la. Isso está no texto mais adiante, a gente vai ver, tá certo? Falando nisso, em organizar, aí, olha só esse slide aqui, ó. Essa ilustração, melhor dizendo. O texto é o mesmo, tá? Observa aqui, ó, tá aqui a mesa, tá certo? Tem um Cohen, um sacerdote cuidando dela, organizando os pães sobre ela. Aqui o Cohen Hagadol, cuidando aqui das especiarias que estavam sendo colocadas sobre o local onde ficavam, né, onde se queimava o censo que ficava diante da Arca da Aliança. Também aqui um outro Cohen cuidando da menorá, das suas lâmpadas, cada um realizando o seu serviço ali de forma, olha só, organizada. Cada coisa no seu devido lugar. Uma ao norte, outra ao sul, o outro diante ou próximo ali da Arca da Aliança, tudo no seu devido lugar. E aí, inclusive, quando passou a ter, né, os turnos para que os sacerdotes pudessem revezar entre si, isso já é em Jerusalém, né? E aí os descendentes de Aharon começaram a se multiplicar, mais Coanim, mais sacerdotes passaram a existir, então houve a necessidade dos turnos. Então, quando por ocasião do sorteio, né, quando vinha um Cohen, sacerdote, ele não poderia simplesmente no lugar do outro que já estava, por exemplo, dizer: não, agora esse período eu estarei oficiando diante do Eterno, então eu vou pegar a menorá que está nesse lado aqui, ó, e vou colocar para esse outro lado aqui. A mesa que está nesse lugar aqui, eu vou colocar para aquele outro lugar ali. Não podia fazer isso. Por quê? Porque a disposição, o posicionamento de cada um dos itens no interior do Mishkan, não só no interior, mas todo ele, deveriam ficar nos locais onde o Eterno determinou que ficassem. Trazendo isso para o nosso dia a dia. Vamos lá, contextualizando. Se o Eterno disse que o Shabat é no 7º dia da semana, é no 7º dia da semana. É nele que está o nosso repouso, nosso deleite. Pronto e acabou. É simples assim, entendeu? Simples. Gente, servir ao Eterno é muito simples. Simples. Basta seguir as orientações do Eterno. Quando eu digo que é simples, eu não estou dizendo, claro, existem muitas lições que a gente vai aprendendo.
Sempre vai ter aquela dúvida, puxa, mas sobre aquele tópico ali, aquele assunto, eu tenho algumas coisas que eu não compreendo ainda. Isso é uma questão de continuar a caminhada em Teshuvá, entendeu? É isso. Quando eu digo que é simples, é dentro daquilo que você já compreendeu, colocar em prática. É disso que eu estou falando, tá? Claro, sempre vai ter dúvida, como eu acabei de dizer, em relação ao aspecto, mas naquilo que você já aprendeu, pronto. As coisas que o Eterno nos dá como instrução são simples. Talvez você não compreenda agora, mas quando você começar a compreender aquilo que você talvez imagina aí, né? Ah, aquilo ali, eu não sei. Mas quando você começar a compreender, pronto, você já vai colocar em prática. Mesmo que existem instruções que o Eterno não explica o porquê, acabamos de falar sobre a alimentação apropriada, o Eterno não fala. Ele não fala porque que nós não devemos comer carne suína. Ele não explica. Então, lembra aquela imagem do self-service que a gente viu ainda há pouco, né? A ilustração? Então, se está diante de você, você não pega para você. Entendeu? É simples. É simplesmente não escolher aquele prato lá que está disponível, mas você não pega. Você sabe que não é apropriado. Pronto. É simples. Entendeu? Chegar lá e fazer acontecer. Não tem. Então, olha só como é incrível. Se o Eterno disse que é Shabat, o descanso, é Shabat. Mas o irmão Haimes, sei lá, né, vou imaginar aqui. Eu ouvi de tal pessoa, de não sei de onde, que a gente pode, né, revezar isso para um outro dia, transportar o Shabat. Em vez de ser Shabat, a gente poderia descansar na quarta-feira. Afinal, no dia de sábado é o dia que rende mais, né? As vendas são mais produtivas e tudo mais. Então a gente podia fazer, né? Ou quem sabe na segunda, que o comércio ele não funciona tão bem, é um pouco mais lento. Então a gente já descansa no dia, né, de segunda-feira. Meu irmão, se fosse numa segunda-feira, o Eterno diria que seria numa segunda-feira. O Eterno diria: descansem no segundo dia da semana, descansem no terceiro dia da semana, no quarto dia da semana. Não. É no sétimo dia da semana. Simples assim. Entendeu? Então, quando a pessoa ela quer transferir o dia de Shabat para outro dia, é como se ela estivesse, como eu acabei de dizer ainda há pouco, pegando a menorá e levando para o outro lado que o Eterno não disse para ficar lá. Entendeu? Comparando. Então o Cohen não podia sair andando com a menorá para um lado e para o outro, nem com a mesa, nem com... quem dirá a Arca da Aliança, né? Não, eu vou abrir essa cortina aqui, todo mundo que vai entrar aqui vai ver de cara aqui a Arca da Aliança. Que é isso? O que é isso? Vai ficar aí, escondido aí. Não podia. Não podia. É conforme a instrução do Eterno. O Eterno sabe o que é melhor. Ele é o melhor. Entendeu? Se ele te diz o que é alimento, é porque é bom para você, para cada um de nós. Se ele te diz faça, é porque é bom. Se ele te diz não faça, é porque é bom. Ou você acha que o Eterno daria alguma instrução que fosse para nos prejudicar? Entende o que eu estou falando? Imagina, o Eterno diz: honre seu pai e sua mãe. Isso é para te prejudicar? Né? Isso é para prejudicar você? O Eterno diz: descanse, a pessoa quer trabalhar. O Eterno diz: trabalhe, a pessoa quer descansar. Sabe, tudo ao contrário. Imagina, né? E ainda mais aqui no Brasil, né? Interessante, né? O brasileiro tem um senso de humor incrível. Ele consegue fazer piada de várias coisas, né? Mas interessante. Aí, por favor, né? Talvez você conheça alguém aí, aquela pessoa que anseia por um feriado, né? É bom, né? Descansar durante a semana e tal. Mas não chame esse descanso, por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo. Digamos, quarta-feira vai ter
um feriado X nacional. Aí a pessoa, então esse vai ser o meu Shabat da semana. Bem, realmente você vai descansar, pode ser, né? Você vai descansar lá. Mas não chame isso de Shabat em termos de instrução do Eterno. Porque o Shabat é no dia de Shabat. Tá entendendo? Aí a pessoa vive ela espera por um descanso, mas o Eterno diz para a gente descansar. Ele diz qual é o dia. Não é você que vai determinar, não. O Eterno já determinou o dia de Shabat. E ele mesmo deu exemplo disso por ocasião da sua criação. Entendeu? Então, é bom a gente não confundir essas coisas e começar a trocar os itens do Mishkan que estão lá dentro para um lado e para o outro. Não faça isso, tá bom? Da mesma forma, olha só, como eu já citei ainda há pouco, a menorá. A menorá deve estar no seu devido lugar, tá? Então, outra coisa, a pessoa quer celebrar Pêssar num dia que não é Pêssar. Não pode. Isso é transgressão. Entendeu? É Pêssar, é Pêssar. É período de Shavuot, período de Shavuot. Na data, entendeu? Na data. Tem calendário, inclusive. Não, mas aqui no nosso grupo, nossa grupo aqui, aí a pessoa, não, a gente faz no primeiro domingo da semana do mês. Que isso? Que isso, rapaz? É num dia específico dado pelo Eterno. Pessah, Shavuot. Entendeu? Yom HaKippurim, dia das expiações, tem dia para isso. Tem dia. Inclusive, é um dos programas que a gente compartilha, né, com os irmãos, totalmente gratuito, gente. É o Kaluar, que é o calendário bíblico, que vem com as datas direitinho para você acompanhar, tá? É bem leve, inclusive, você instala só que ele é só para computador, não é para telefone, entendeu? Só para computador. E aí você instala ali e acompanha direitinho o calendário, se programa, entendeu? Então não vá querer transferir o dia dos encontros marcados do Eterno. Eu já citei aqui o Shabat, é um encontro marcado que a gente tem com o Eterno semanalmente, tá? Semanalmente, para outro dia. Não pode. Não, mas irmão Rames, não dá para fazer isso, porque se eu fizer vai dar certo ali com aquele outro dia que vai ser um feriado disso e daquilo, aí já emenda um feriado no outro, aí ô meu irmão, não tente fazer essas manobras aí, porque é no dia em que o Eterno determinou. Pronto e acabou, entendeu? Então se a menorá é para ficar naquela direção, é naquela direção. O Cohen não podia mudar isso, tá? A seu bel prazer. Tudo bem? Eu espero que você esteja me compreendendo, meu irmão, tá? A gente está indo aqui bem passo a passo para você perceber que não se trata, quando se fala em Mishkan, não se trata simplesmente de materiais. Ah, tá ali a menorá. Ah, tá ali. Ah, tá ali. Né? Eu não sei, antes de caminhar em Tchuvá, por exemplo, quando eu olhava esses textos que falava, né, a respeito do Mishkan, claro, eu não conhecia com esse nome, né, não conhecia o hebraico, mas eu olhava e não achava nada de tão interessante. Para mim, antes de caminhar em Tchuvá, estou aqui compartilhando com você isso, falar do tabernáculo era simplesmente algo histórico, entendeu? Ah, ali estão o candelabro, falava assim, né? O candelabro, o tabernáculo, ok. Só para a gente saber que existiu, está ali registrado na Bíblia, ok. Mas eu não aprendi as lições que estavam lá. Ainda estava tudo como que uma neblina muito densa. Eu não conseguia enxergar lições lá. Entendeu? Claro, estava longe do Eterno. Não estava caminhando de chuva. Entendeu? E graças ao Eterno, sou muito grato a Ele por conhecê-lo, estar conhecendo a partir de agora, caminhando em chuva, assim como você, meu irmão, que caminha ao nosso lado, que caminha ao lado de tantas outras pessoas que a gente nem conhece,
caminhando na mesma direção, na direção do Eterno, buscando praticar suas instruções da melhor maneira possível, aprendendo ciclo a ciclo o que o Eterno tem nos ensinado, praticando. Entendeu? Então é muito incrível tudo isso, a maneira como o Eterno ele coloca diante de nós a oportunidade de poder conhecê-lo, né? Certo? E aí, falando em menorá, vale lembrar, tá certo? Mesmo texto, do verso 4. A menorá, gente, conforme a instrução do Eterno, né? Já tivemos aí várias porções em que a menorá é citada. Eu queria citar da seguinte forma. Pela instrução do Eterno, aqui vai uma provável maneira como ela pode ter sido construída, né? A menorá. O Eterno disse que ela deveria ser feita de uma peça única, tá certo? Não deveria ter encaixe nenhum aqui. Então, os braços deveriam estar conectados com a haste central. Todos eles, né? Todos esses 7 braços de uma única peça. Olha só, isso inclusive traz aí algumas lições muito importantes para nós, que é o seguinte. A menorá, por exemplo, o braço aqui, né? Esse braço, vamos chamar ele de braço 1. O braço 1 não poderia ser de uma determinada instituição religiosa, o braço 2 de uma outra instituição religiosa, da mesma forma o braço 3 de uma outra instituição religiosa e assim por diante. Não, 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 não. Ou seja, você, meu irmão, cada um de nós, não podemos ser... Olha, é o seguinte, eu tenho traços de uma convicção religiosa A, eu tenho também características de uma outra instituição religiosa B, também uma outra, eu tenho traços também... Meu irmão, tem que ter traço de nada, tá? Nós, por inteiro, assim como essa menorá que era de uma peça única, de ouro inclusive, devemos ser em tchuvá de uma peça só. Ou seja, todas as instruções que seguimos devem vir de um único lugar, da Torá de Adonai, das instruções do Eterno, tá? Ainda que queiram rotular você, tudo bem, que rotulem, que digam o que queiram, mas você, meu irmão, que tenhamos, cada um de nós tenhamos a convicção que somos de uma peça só. A Torá é única e é de lá que vem o nosso alimento, da palavra do Eterno. Pronto e acabou, entendeu? Eu lembro que certa vez, né, certa pessoa conversando comigo. Aí, não, peraí, você tem traços disso, traços daquilo, em termos de, né, de convicção da caminhada em tchuvá, pessoa, ou seja, queria me rotular, né? Não, você tem um pouco disso, mas tem um pouco daquilo, daquela linha tal, aquele grupo tal, aquela... Aí começou a montar meio que um Frankenstein, né? Montou ali um Frankenstein, o irmão Raimson virou um Frankenstein, né? Eu fiquei olhando assim. Aí vem aquilo que eu estava comentando ainda há pouco, né? A gente tem que ser vigilante mesmo. Na hora de ouvir e na hora de falar, né? Eu fiquei escutando tudo aquilo, sabe? Mas eu sei que tudo aquilo que a pessoa estava dizendo era fruto da experiência dela na religião. E estava tentando ali, não de forma maldosa, eu estou falando isso, mas ela não estava falando de forma maldosa. É que no ver dela, que é baseado na religião, ela me via desse jeito. Um pouco da religião tal, um pouco da religião tal, mas é interessante que ela enxergou várias religiões, mas não enxergou o Eterno. Olha que interessante, né? Não consegue perceber o Eterno ali na forma de caminhar da pessoa. Ela acha que você é um compilado de várias coisas e, sabe? Fazer o quê, né? Eu fiquei assim... Aquele riso assim no cantinho da boca, né? Mas, ok. É isso que você acha? Tudo bem, então você... Ok. Você tá entendendo? Não precisa você ficar batendo boca, meu irmão, tentando se justificar. Não, mas não é isso que você tá dizendo, não. Eu sou isso, eu sou aquilo. Não.
Nem precisa você dizer alguma coisa, meu irmão. Às vezes a cortina ainda está sobre os olhos da pessoa no sentido de não compreender o que é, ela nem ao menos sabe o que é a palavra do Eterno. Assim, a gente diz com todo respeito, né? É um coitado, é uma pessoa ignorante, ela ainda não sabe. E o desejo do nosso coração, gente, do fundo do nosso coração, é de que um dia essa pessoa consiga enxergar a palavra do Eterno pura como ela realmente é e seguir as instruções do Eterno, como a gente procura, como a gente busca, né, seguir no nosso dia a dia. É um coitado que precisa abrir os olhos, tá? Mas você não deve ser arrogante com essa pessoa, meu irmão, tá? Não fique tentando debater lá, não, mas não é isso que você está dizendo, não, o caminho de Chuvá é assim, assim, assim. Não, não precisa, meu irmão. Não precisa, porque senão você vai passar do ponto, vai acabar falando coisas que você não deveria dizer, entendeu? E aí a vigilância foi embora, né? Tá? E cada um de nós tem um temperamento, você sabe, você se conhece, você sabe o seu limite, entendeu? Tá, meu irmão? Então, voltando, a menorá deveria ser de uma peça só. Em outras palavras, a nossa vida, o nosso modo de viver deve vir de uma única fonte, a Torá de Adonai, tá? Que o nosso mestre Yeshua Hanatseri, o Nazareno, nos ensinou de uma forma incrível, plena, como obedecê-la. Obedecer quem, irmão Raimus? Obedecer a Torá. É disso que eu estou falando. Ele nos ensinou isso. Por sinal, sempre quando nós lembrarmos do nosso mestre Yeshua, por favor, devemos lembrar sempre dessa forma. Aquele que nos ensina sobre como seguir as instruções do Eterno, como seguir a Torá. Tá? A vida dele é isso. Por isso que ele disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quando ele disse isso, estava se referindo a quê? Vamos lá. O que é alimento para a nossa vida, que a gente acabou de ver ainda há pouco, né? Vou dar uma dica aqui. Por que Yeshua disse ser o pão vivo que desceu do céu? E aí você vai lembrar, voltando aqui o slide, vamos lá. Olha aqui, esse slide, vamos lá. Esse pão aqui, que a gente falou ainda há pouco, se refere ao alimento para a nossa alma, para a nossa vida, que é a palavra do Eterno, a Torá. Então, esse é o alimento que desceu do céu, a palavra do Eterno, e que o Eterno escreveu em 2 tábuas e entregou nas mãos de Moshe. É disso que Yeshua, nosso mestre, estava se referindo, entendeu? As palavras que o Eterno falou no Sinai, a sua Torá, a sua instrução, ele entregou nas mãos de Moshe. Então, literalmente, a palavra do Eterno desceu do céu, esse alimento, entregou nas mãos de Moshe para Moshe ensinar o povo de Israel. E todos que estavam com o povo de Israel, que, portanto, saíram do Egito, juntamente com o povo de Israel. Entendeu? Então, voltando lá ao slide que nós estávamos, tá certo? Por isso, Yeshua, nosso mestre, falou assim, ele era o pão vivo que desceu do céu. Como assim? Ele está se referindo que as instruções que ele dava, os ensinos que ele dava, os exemplos, as parábolas, tudo aquilo era Torá. Tudo que ele ensinava era Torá. E esse é o pão vivo que desceu do céu, a palavra do Eterno. Tudo bem? Maravilha. Continuando, vamos seguir em frente, tá? Verso 5 do capítulo 40. Diz assim: Venatata et misbar hazahav liktoret lifnei arom, desculpe, haedut vesamta et massar hapetar lamishkam. Coloque o altar de ouro para o incenso, aqui ilustração, diante da arca do testemunho,
e pendure a cortina à entrada do tabernáculo. Mais um item do Mishkan, olha só. O altar de ouro de incenso deveria ficar Lifnei, Lifnei Aaron, Lifnei Aaron Haidut, diante da arca do testemunho. Tá? Olha só, é aqui. E ponto final. Né? Não tem como revezar, porque, imagina, né? Aí chega outro Cohen lá para oficiar, conforme os turnos. Não, acho que a menorá deve ficar melhor aqui nessa posição. Né? Esteticamente, imagina, esteticamente vai ficar melhor aqui, então eu vou fazer assim. Né? Imagina se nessa época eu pudesse fazer selfie, né? Se tivesse o telefone, se tivesse o celular e pudesse fazer selfie, né? Não vou colocar aqui, já vou fazer uma selfie aqui. Imagina, não podia, gente, mudar o posicionamento como a gente já abordou aqui anteriormente, tá? Então o altar de ouro era para ficar diante da arca do testemunho, também chamada de arca da aliança, porque a nossa aliança com o Eterno é a sua palavra. Então, se você está de acordo com a palavra do Eterno, você está aliançado com Ele. Você tem um elo com o Eterno, entendeu? É isso. Incrível, né? Então, o altar de ouro do incenso, quando queimava o incenso, que, portanto, lembrando, né, esse incenso ele era de ervas que o Eterno determinou que fossem feitas. Não se deveria fazer uma reprodução disso, uma cópia, para que o Cohen utilizasse lá na sua casa, na sua tenda, né? Na sua casa, que fosse em Jerusalém, no caso, também. Não poderia, tá? Era algo do ambiente. Interessante a gente observar, porque quando subia essa pequena fumaça e que exalava um cheiro, eu acredito um cheiro muito agradável. Qual a intenção do Eterno com esse cheiro, né? Olha que interessante. Então, devia trazer a memória do Cohen que estava ali colocando o incenso, né, sobre o altar de ouro. Esse cheiro deveria lembrar o quão agradável é uma tefilá, uma oração sincera diante do Eterno, com palavras verdadeiras que vêm do fundo do nosso coração, o local mais escondido, mais protegido, em que a palavra do Eterno está guardada, protegida, palavras que vêm de lá do fundo do nosso ser para o Eterno, entendeu? Poderia também trazer à memória do Cohen esse cheiro, né, incrível, por ocasião dos elementos que o Eterno, que formava um incenso ali, de que a presença do Eterno é algo muito prazeroso. Imagina você sentir um bom cheiro, né, e você imaginar isso. Bem, hoje nós não temos essa configuração toda no Mishkan, né? Então, gente, só quem foi Cohen nesse período do deserto até enquanto estava de pé, aí já em Jerusalém, né? O Mishkan com seu material já estava dentro do que era o Beit HaMikdash, a casa da santidade, idealizada por David e construída por seu filho Shlomo, que se tornou o Meler, né? Shlomo HaMeler, rei Salomão. O Eterno não permitiu David construir o templo, mas permitiu seu filho Shlomo construir, entendeu? Então, imagina todos estes Kohanim, estes sacerdotes, tanto o Kohen Hagadol quanto os Kohanim, todos eles é que sentiram o cheiro que exalava estes elementos, né, que era o incenso. E aí, obviamente, na memória deles ficou gravada, né? E a gente se pergunta hoje, qual será esse cheiro? Não tem como a gente saber. Foi algo daquele período
E fica a lição, apesar disso, fica a lição de que as nossas narinas devem sempre estar focadas em sentir o bom cheiro que exala por ocasião da palavra do Eterno. Entendeu? Que nós podemos colocar para dentro dos nossos pulmões o que é vida, isto é, aquilo que procede do Eterno. Que o bom cheiro, que as boas ações, aquilo que é saudável, que possamos sentir o cheiro disso, tá? A palavra do Eterno, a palavra de Hashem. Na sequência, nós temos aqui também Venatata et Misbach Haolah Lifnei Petach Mishkam Orel Moed. Coloque o altar de oferta. Agora, olha só, o altar de ofertas, né, queimadas diante da entrada do tabernáculo, da tenda do encontro. Agora estamos falando do altar de ofertas, né? Misbeach, aqui ó, Misbar Haolah, o altar da elevação, Haolah, ou também de ofertas. Por que elevação, ofertas, né? É porque quando levantava essa fumaça, ela trazia a memória de todos aqueles que estavam ali, que estava subindo, estava sendo elevado diante do Eterno, tá? Já o altar de bronze, ele ficava já por lado de fora do Mishkan, visível a todos, olha só que interessante, e deveria ficar nessa posição, tá certo? Esse era o posicionamento dele entre a entrada, certo, do pátio com sua cortina e a bacia que a gente vai falar já, tá certo? Esse era o posicionamento dele. Não podia mudar para cá, para ali e inverter, não podia. Esse era o posicionamento, tá? Sem tirar nem pôr. Então todos que iam ali sabiam o posicionamento dos itens, pelo menos o que era visto ali, e aí era realizado os sacrifícios ali, conforme a gente vai ver em detalhes no Sefer Vaikra, tá bom? E aí nós temos aqui, ó, Venatata et Hakir. Posicione a bacia ben Orel Moed, entre a tenda do encontro, o ben, e entre Hamizbeach, o altar, Venatata Shamaim, e despeje água nela. Em quem? Na bacia, tá certo? Então ela deveria ficar, a bacia, entre o altar e a tenda do encontro. Esse era um momento muito incrível. Por quê? Era justamente nesse momento, antes de entrar na tenda do encontro, que o Cohen deveria fazer a lavagem de suas mãos e de seus pés. Olha que interessante. Para poder adentrar o Mishkan. E quando ele olhava na superfície, olha que interessante também, né? Na superfície dessa água, ele percebia o reflexo da sua imagem. Isto é, ele deveria olhar para dentro de si e verificar se estava apto para oficiar diante do Eterno. Se a sua vida estava apta para fazer isso realmente, né? Na sequência do verso 8, estabeleça o pátio, olha só, Vesamta et ha-hatzer, Siviv Venatata et Masar Sha'ar Rehatzer. Estabeleça o pátio ao redor, né? E coloque a cortina da entrada do pátio. Olha só, esse era o pátio, essa parte de dentro aqui fora do Mishkan, tá? As pessoas poderiam entrar aqui, trazer as suas ofertas
trazer. E dessa forma está um pouco mais próximo da tenda do encontro. Olha que interessante, né? E aí a gente vai observar o seguinte, vamos lá, é que quando a gente observe bem essa estrutura do pátio, ele é cercado, certo, por um tecido, e ele tem suas estacas, e essa cerca nos diz o seguinte, olha só, e agora vem uma coisa muito interessante, que é cercar o Mishkan, mais uma vez, para protegê-lo, criar uma cerca de proteção para ele. Claro, como assim uma cerca? Essa cerca trazia a memória daquele que estava próximo ali do Mishkan, o seguinte, que da mesma forma que o Mishkan, meus irmãos, é bom nós termos certos costumes, certos hábitos que sejam saudáveis, é óbvio, também com esse objetivo aí, que é ter uma cerca para proteger o Mishkan, entendeu? Para não permitir que você se aproxime daquilo que pode comprometer o teu bem-estar com o eterno. Se cercar daquilo que não é bom. Por exemplo, você sabe que se você for naquela direção, tem algo ali que vai fazer você transgredir a Torá. Então você cria uma cerca disso. Como assim uma cerca? Em vez de você ir naquela direção, você vai nessa. Sempre que você percebe que está por ali, então você vai na outra. Você criou uma cerca. Estou falando de forma geral, isso se aplica em vários aspectos, entendeu? Por exemplo, em Jerusalém havia uma pedra de Shabat. Interessante isso, uma pedra de Shabat. Porque entre o povo de Israel, ali em Jerusalém, por exemplo, havia-se a dúvidas a respeito de, ora, tem as coisas básicas que a gente pode fazer no dia de Shabat, mas até onde eu posso me deslocar de forma que eu não transgrida o Shabat? Então, naquela época, era colocado a pedra de Shabat e a pessoa, era importante ela não avançar dali em diante, porque dali seria um esforço além do básico que ela poderia ter, né? E daí estaria prestes a transgredir o Shabat. O Eterno não mandou colocarem essas pedras de Shabat, mas fizeram isso, né? Os líderes do povo de Israel fizeram isso criando essa cerca para colocar, olha, é bom a gente não transpassar isso aqui, é bom a gente não violar isso aqui, certo? Não chega a ser instrução do Eterno, mas é algo que nos dá ali um limite, uma margem para você não ir além e acabar transgredindo as instruções do Eterno. Entendeu? É uma cerca para você não avançar ali, certo? E acabar tropeçando. Se você sabe que ir naquela direção, certamente você vai transgredir o Eterno, então você cria uma cerca disso. Não vai naquela direção, tá? Não passa nem perto daquilo. E aí, eu vou trazer algo à tona aqui, eu não sei se você vai me entender, eu espero que sim, tá? Pode ser, eu não vou aqui, né? Pode ser, lembra, muito de nós que chegamos em Tchuvá, obviamente, viemos de algum lugar. Você entende o que eu estou falando, né? Entende. Viemos de algum lugar. Pode ser que, na verdade, quem é daí da década de 90, 80, né? E até antes disso, lembra sobre a questão da televisão? Pois é, a televisão. Não pode ver televisão. Não pode. Vocês sabem o que eu estou falando, né? Não pode ver televisão. Poderia ser que isso, na época, não com esse nome que a gente hoje conhece como cerca, na verdade, fosse algo nesse sentido, entendeu? Para que a pessoa não, ao ver as coisas que passavam ali, ou não ter o domínio dos programas que passavam, ser influenciadas por isso e, portanto, transgredir as instruções do Eterno. Então, lembrando disso, eu acredito que poderia ser, na verdade, uma cerca, sem perceberem que estavam construindo uma cerca
a fim de evitar que as pessoas transgredissem o eterno ao ter contato com programas que não fossem salutares, que não fossem saudáveis, que não edificassem, entendeu? Poderia ser. É óbvio que não estou dizendo aqui que você não deve ter uma televisão, não, muito pelo contrário. Tenha sua TV, tá certo? Inclusive tem pessoas aqui acompanhando o estudo pela TV. A grande questão é você saber utilizar essa TV com programas que sejam saudáveis, é isso, entendeu? Mas eu citei como exemplo porque, de novo, pode ser que tivesse sido uma cerca naquele tempo, sem saber que era uma cerca, entendeu? Agora é claro, uma cerca, ela depende de você querer viver ela na sua vida, entendeu? Se você quer. Agora, não vá chamar, por favor, a cerca de instrução do eterno. Não. Instrução do eterno é uma coisa, a cerca serve para te manter no limite seguro, para você nem ao menos se aproximar daquilo que pode te conduzir à transgressão da Torá, entendeu? Então, o pátio do Mishkan tinha essa cerca, e quando a gente olha, isso traz à memória justamente essa questão, tá certo? Dos limites, olha só, que a gente deve se cercar, de evitar se aproximar daquilo, para evitar de transgredir as instruções do Eterno, entendeu? Então, tem muitos hábitos que são muito bons, inclusive, né, a respeito disso. Agora, é claro, não pode-se passar disso, tá certo? Ou seja, chamar acerca de instrução do Eterno, a Torá de Adonai. Não, calma, calma, entendeu? Então é outro ponto que a gente tem que ver com muita calma, tá certo? Muita calma. Quando você estiver, por exemplo, comprando os seus alimentos no supermercado, certo? Ter o cuidado de onde você está passando. Você sabe que naquele determinado setor do supermercado é a parte do suíno. Então você, o que você vai olhar lá? Tem alguma coisa lá, algo que te chama a atenção lá nos suínos? Não. Então nem passa perto, entendeu? Nem passa perto. Agora é claro, não vai chamar o não passar perto de instrução do Eterno, não. O Eterno disse para a gente não consumir. Mas você não tem o que fazer lá na parte dos suínos, então deixa lá, vai procurar lá, né? Ou comprar lá os seus itens do supermercado, entendeu? Então, traz a memória isso, né? A respeito essa cerca, né? Esse pátio que as pessoas ali, além dos Kohanim, poderiam também estar para trazer os seus sacrifícios, trazer suas ofertas ali, tá bom? Aí o Eterno deu também a instrução para Moshe, dizendo o seguinte, ó, verso 9 do capítulo 40. Pegue o óleo da unção e unja o tabernáculo e tudo o que há nele. Consagre-o com todos os seus acessórios. Sim, ele será sagrado. Unja o altar das ofertas queimadas com todos os seus utensílios. Consagre o altar. Assim, ele será especialmente sagrado. Então, o ato de ungir, tá certo? Inclusive, a gente tem aqui, ó, Velakarta et shemen hamishcha. Aqui você tem a raiz da palavra, inclusive, Mashiach. Olha só aqui, ó. Vou marcar aqui, ó. Mashiach, gente, quer dizer ungir, tá certo? Aqui nesse sentido. Pronto, marquei aqui em amarelo. Tá? Ó. Men, Shin, Het. Você pode falar Mashiach. Aqui está se referindo a ungir. Besuntar, passar óleo. Porque ao fazer isso, ele estaria consagrando, separando para o serviço do Eterno. Tá certo? Separar para algo. Separar para algo. Tá certo? Interessante. A mesma coisa, por exemplo, o Eterno separou Yeshua, o nosso mestre, para conduzir o povo de Israel de volta para a Torá. E aqueles também que estavam longe da Torá, nós nos aproximamos do Eterno
pela Torá, conforme aprendemos com o nosso mestre Yeshua. Entende? O Eterno separou para isso, o ungiu para esse propósito. E isso foi cumprido, né? Interessante. E está aqui, agora, unja a bacia e sua base e consagre-a. Olha só, então Moshe fez isso com a bacia, separando ela especificamente para os serviços no Mishkan. Então, os objetos, né, são ungidos, olha só, que interessante. Também aqui no verso 12, traga então Aharão e seus filhos para a entrada da tenda do encontro, e lave-os com água. Vista as roupas sagradas em Aharão, unja-o e consagre-o para que ele possa servir-me no ofício de Cohen, de sacerdote. Então, o simbolismo da água aqui, dando a ideia de lavar, de estar limpo, tahor, diante do Eterno para oficiar, para realizar seus serviços. Existiam roupas específicas para que isso fosse feito, tudo com a intenção realmente de mostrar a organização do Eterno, a maneira como ele organiza e faz, né, suas coisas, os seus feitos. Muito, muito interessante isso, muito incrível. Tá? Na sequência, nós temos aqui, ó, já passando aqui para o verso 17 do capítulo 40. No primeiro dia do primeiro mês do segundo ano, o tabernáculo foi armado. Então ele finalmente... Aqui um exemplar, né, gente? Em Israel, aqui do Mishkan, tudo que havia nele, tá certo? Ele foi armado. Ele pronto aqui, ó, tá certo? E aí, veja só, o Mishkan, gente. Aqui uma pessoa, uma moça, caminhando no deserto. Nós precisamos seguir adiante no deserto, caminhando passo a passo, tá? Não podemos estagnar, não podemos parar, mas devemos estar sempre firmes, sempre vigilantes e caminhando em Teshuvá, tá? O caminho de Teshuvá é para ser percorrido, os estágio a estágio, bom? Além disso, vamos lá. Vayaken Moshe et Hamishkam, Vaiten et Adonav, Vayasem et Krashav, Vaitem et Brichav, Vaikem et Amudav. Moshe levantou o tabernáculo, colocou os encaixes nos devidos lugares, olha que interessante, armou as tábuas, colocou nelas barras transversais e ergueu as colunas. Aqui uma ilustração disso. Aqui as tábuas com as varas transversais. Olha que incrível, né? Que maravilha. E aí, gente, lendo esse texto e verificando aqui a ilustração também, algo nos traz à tona o seguinte, ó. Vamos lá. Vou precisar das suas lembranças da matemática. Ó, o que é uma barra transversa, né? Significa que a barra... Vamos lá, acompanha aqui esse pontinho vermelho, tá? O laser aqui, ó. A barra, já que ela é transversa à tábua, significa que barra e tábua formam um ângulo de 90 graus, um ângulo reto, tá vendo? E esse 90 graus aqui, ó, já que é o texto, tá, gente? Barras transversais. Então, esse 90 já nos lembra alguma coisa, né? Bem, 90 dos 90 graus é o valor numérico da palavra tzadik. Essa letra aqui, ó, tzadik. Com a letra tzadik se escreve a palavra tzadik. Tzadik quer dizer justo, reto ou correto, certo? Uma pessoa que segue as instruções do Eterno com amor, do fundo do seu coração. Ele é um tzadik, um justo, uma pessoa que busca seguir as instruções do Eterno. Sendo assim, então as tábuas do Mishkan
com as varas que estavam formando um ângulo de 90 graus. Toda vez que o Cohen olhava para elas, ele lembrava sobre ser correto, ser uma pessoa reta, justa, ser um tzadik diante do Eterno. Entendeu? E aí fala de tzedakah, fala de tzedek, né? Todas as lições que envolvem esse aspecto de ser justo. Então, você tem essa estrutura, essa configuração. Então, tudo aquilo que estava no Mishkan era um memorial também de várias lições que envolvem o Eterno, sua palavra para o Cohen, para o sacerdote. Olha só, gente, quantas lições, cada ponto, cada ângulo, cada estrutura do Mishkan, do tabernáculo, traz as suas lições. Que incrível, né? Isso é muito maravilhoso. Isso é uma coisa incrível. Ele estendeu a tenda por cima do tabernáculo e colocou a coberta da tenda acima dele, como Adonai ordenara. Então está aqui a coberta, como o Eterno havia dado como instrução. Ou seja, proteja o Mishkan, cubra ele, tá certo? Cubra ele, que não esteja desprotegido, que fique no lugar onde realmente ele deve ficar, tá bom? E observando isso, a gente aprende todas as lições que envolvem o Mishkan, tá certo? Agora vamos saltar aqui para o verso 34 do capítulo 40. Vaychaz Reanam et Ohel Moed Ukvot Adonai Malé et Hamishkam. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro, e a glória de Adonai encheu o tabernáculo. Então o Eterno encheu o Mishkan com a sua nuvem. É interessante, os Kohanim não conseguiam ficar no interior dela, como diz aqui o texto a seguir, né? Moshe era incapaz de entrar na tenda do encontro, pois a nuvem permanecia sobre ela, e a glória de Adonai preencheu o Mishkan. Aqui é preencheu, ficou preenchido, mas depois a gente conserta. Tá? Verso 36. Quando a nuvem era retirada de cima do tabernáculo, o povo de Israel prosseguia com a viagem. Maravilha. Então, se o sinal do Eterno para que o povo estacionasse e seguisse viagem era a nuvem. Se ela se levantasse e seguisse adiante, então era para seguir a nuvem. Ela era o guia. O Eterno guiava o povo de Israel com essa nuvem. Maravilha. Então, aqui nós concluímos o estudo nessa maravilhosa tarde, trazida através dessa maravilhosa porção de número 23, Parashat Pekudei, a Parashat realmente que trouxe a respeito da prestação de contas de Moshe com o povo de Israel, a respeito de todos os materiais que foram construídos a partir da contribuição da terumá do povo de Israel, mostrando assim a sua honestidade. E podemos também observar as várias lições, ou algumas das várias lições que os itens no Mishkan têm na sua estrutura. Vimos que esses itens não devem estar em qualquer lugar, ou seja, na nossa vida em Teshuvá, gente, é conforme a instrução do Eterno. Não é a nosso bel prazer, tá certo? Shabat é para ser guardado no Shabat, não é no domingo, não é na segunda, não é na quarta, na quinta, entendeu? É no Shabat, no pôr do sol de sexta-feira até o pôr do sol do próximo dia, de pôr do sol a pôr do sol, tá bom? Maravilha, então, mais uma vez agradecendo a você, meu querido irmão, minha querida irmã. Também nós concluímos aqui o estudo e a leitura do Sefer Shemot, do livro de Êxodo, né? Como nós sempre dizemos no final, Chazak, Chazak, Venit Chazak. Seja forte, seremos fortalecidos. E eu espero que tenhamos tido grandes aprendizados para termos boas práticas da palavra do Eterno. E aí, no próximo Shabat,
já teremos o início da Parashat, que vai tratar a respeito do próximo livro, né? E dessa forma, caminhando em Teshuvá, crendo que o Eterno é o nosso guia, porque é pela sua palavra, pela sua Torá, seguindo passo a passo suas instruções, da melhor maneira possível. Tá bom? Ok. Então, eu convido o nosso querido irmão Yosef Torres para juntos, né, todos nós, juntamente com ele, com a sua linda voz. Shabbat Shalom, meu querido irmão Yosef Torres, a você e toda a sua família. Também o genro dele, né, que é o irmão Leandro, que produziu esses vídeos incríveis aqui, tá, dele cantando. Então vamos recitar Birkat Kohanim, juntamente com o nosso querido irmão Yosef Torres. פניו אליך והונקה אדוני פניו אליך ויעשה לך שלום ויעשה לך שלום יברך Que o Eterno te abençoe e te guarde. Resplandeça Adonai o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Levante Adonai o seu rosto sobre ti e te conceda Shalom, paz, prosperidade, saúde, segurança, felicidade, alegria e bem-estar, que vem de Adonai. Amém. Elohim Melech Neemam, Elohim é Rei fiel. Maravilha, que bom, meus queridos. Mais uma vez estivemos nesse período de Shabat juntos estudando a palavra do Eterno e mais uma vez agradecendo a você e toda a sua família. Você que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Espero encontrá-lo aqui mais vezes, né? Tá? E dessa forma, seguindo em Teshuvá, conforme as instruções do Eterno. Tá bom? Eu só tenho a desejar a você uma excelente semana, Shavua Tov, e que o Eterno abençoe você e toda a sua família. Tá certo? Bem, vamos cantar, vamos cantar. Que tal a gente cantar aqui um Tehillim? Vamos cantar um Tehillim? Deixa eu ver aqui. Que tal... Tehillim 150. Tehillim 150. Que é uma melodia de Yosef Cardone cantando esse lindo Tehillim. E a gente interpreta aqui com o nosso violão. Tá bom? Então me despeço de você. Shavua Tov. Que o Eterno vos abençoe sempre, sempre. Uma boa semana. Ve lehiktraot. Até logo. Haleluya, Hallelu kelbel kodsho, Hallelu birkia uzo,
הללו בעקבותיו, הללו כרודוף גלו, הללו בתיק השופר, הללו בבני ורינו, הללו בתוף ומחול, הללו במיני ועוגה, הללו בציצה לשמה, הללו בציצה לתרועה, כל השלמתה לקה, אוי הללוקה. הללוקה, הללו כלבל קודשו, הללו בירכיה עוזו, הללו בעקבותיו, הללו כרודוף גלו, הללו בתיק השופר, הללו בלמני ורינו, הללו בתוף ומחול, הללו במיני ועוגה, הללו בציצה לשמה, הללו בציצה לתרועה, אוי כל השלמתה לכאן, אוי הללוקה, הללו בציצה לשמה, הללו בציצה לתרועה, אוי כל השלמתה לכאן, אוי הללוקה.